Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Eu gostaria de que vocês participassem, que vocês analisassem esse debate. Esse debate está incrível, esse debate está pegando fogo. Esse debate é de dois homens, de um testemunho de Jeová e de um cristão evangélico, né? Na qual eles estão debatendo sobre a divindade de Jesus, né? E bora pro vídeo. Apresenta a Jesus como Deus. Esses 4 minutos era para o senhor ter discorrido sobre isso. Sem problema. A Bíblia apresenta Jesus como Deus? Bom, a minha primeira pergunta que eu vou fazer para o pastor César vai ajudar a entender a resposta dessa pergunta. O termo Deus, que em hebraico é El, ele é um substantivo monádico, ou seja, ele só pode ser aplicado a uma pessoa? Nós vamos saber se sim ou não. Ele pode ser aplicado a outras pessoas? Nós vamos saber se sim ou não. Então, a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Sim, a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Mas ela apresenta Moisés como ungido, apresenta Arão como ungido e apresenta Cristo como ungido. Então, eles são ungidos? São. Mas são como Jesus era? Não. Jesus é apresentado como Deus? Sim. Mas como Jeová é? Não. E eu vou explicar tintim por tintim com a Bíblia. Por que a Bíblia apresenta Jesus com este título de Deus, mas por que não faz dele ser o próprio Jeová? Então a mudança de tema, ela não vai mudar. Por quê? Porque a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Pastor César vai defender. Acabou o tempo. Pastor César, a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Sim, sem problema nenhum. Acho que a questão da mudança de última hora, porque a gente está numa mudança de prédio, e aí o assunto, como ele disse, é o mesmo, né? Mas acho que causaria muita confusão esse negócio de Jesus, Jeová, não sei o que. Então, se Jesus é Deus ou não. Jesus é Deus na Bíblia? Sim. Ele é adorado na Bíblia? Sim. Ele é adorado por anjos, ele é adorado por pessoas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe, Marcelo, no Novo Testamento, de Mateus 1 a Apocalipse 22, nenhuma referência que proíba se referir a Jesus como Deus. Pelo contrário, João capítulo 1, versículo 1, já começa apresentando Jesus como Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1, embora ele está dizendo que não veio defender TJ, nem a Bíblia TJ, nem a doutrina, mas ele é testemunho de Jeová. Então a escritura que para ele, que ele usa, provavelmente seja a TNM. E João capítulo 1, versículo 1, foi sempre um problema para os testemunhos de Jeová. Porque que ele estava com Deus desde o princípio, desde o começo e tudo mais, né? E a palavra arche ali é a ideia de início de tudo e tal. E Jesus, hoje, é grafado nas Bíblias de TJs com um D minúsculo, mas embora é Deus, é chamado de Deus. E aí, quando você vai conversar com uma TJ com um texto como esse, um texto claro, né? Um texto muito claro, tão claro que até para as TJs que alteram textos bíblicos sem o mínimo problema, eles alteram textos assim claros, eles transformam em outro texto nas escrituras deles. Mas lá em João capítulo 1, versículo 1, até para testemunho de Jeová é complicado, porque lá está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele estava com Deus no princípio e tal, e tudo mais. Lá na frente vai dizer que tudo foi feito, já em Colossenses, né, por meio dele e tudo mais. Então, Jesus é Deus? As testemunhas de Jeová também acham que conforme ele falou, mas a diferença é que para nós só existe um Deus, existe um único Deus verdadeiro, e se Jesus é apresentado como Deus, só tem um jeito, que esse Deus verdadeiro, que é Cristo, que esse Deus apresentado no Novo Testamento, que é Cristo, ele faz parte desse único Deus verdadeiro, muito embora não sejam a mesma pessoa. E a TJ também concorda que o Pai e o Filho, obviamente, não são a mesma pessoa. Essa heresia do modalismo não é o problema das testemunhas de Jeová. Então fica mais fácil. Se Jesus e o Pai não são a mesma pessoa,
existe um único Deus verdadeiro, e Jesus é apresentado como Deus, fica claro, então, que Jesus é Deus, faz parte da divindade, o único Deus verdadeiro, entende? Então, eu gostaria dessa consideração aí em João capítulo 1, se puder, e onde diz que Jesus é Deus, e porque na Bíblia de... Pessoal, o que vocês acharam desses dois comentaristas a respeito desse trecho do debate? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza?